pastor Isaías, qual será o portador da palavra. Convido também a minha esposa, a Adelaine, para que possa estar orando em favor da vida do mensageiro. Desculpe, aqui houve um relapso aqui. É até bom aproveitar a presença da Adelaine aqui à frente. A igreja, como os irmãos lembram há um tempo atrás, nos trazido pelo Cairo, está organizando um projeto de oração para que ela se coloque mais na presença do Senhor diante de tantos desafios que ela tem a enfrentar. E baixou, portanto, para as igrejas locais, através dos presbitérios, este projeto. E no nosso presbitério criou-se a figura do secretário presbiterial de oração, que no caso é o reverendo Sidney. E o reverendo Sidney entrou em contato com todas as igrejas do presbitério e pediu uma representação junto ao presbitério, a ele, para ter contato, levar e trazer informações sobre esse tema no nosso presbitério. E o conselho ontem reunido escolheu, nomeou a nossa irmã Adelaine, que vai orar, nesse instante. E nós queremos da mesma maneira agradecer a Deus por ela, e até o final deste culto estaremos orando e também colocando-a diante do altar do nosso Deus. Ok? Que os irmãos não se esqueçam, orem em favor desta irmã, e ore em favor da igreja, que ela seja, como nós vimos hoje, uma igreja que se coloque diante do Altíssimo. Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, por esse culto. E estamos aqui, ó Deus, diante de Ti para pedir a Tua unção, Pai, sobre a vida do pastor Isaías, o qual será o ministro da Tua palavra nessa noite. Que não seja ele a falar, mas o Senhor, ó Pai, através da sua boca. Que o Senhor o use para louvor do Teu nome. Que as palavras, ó Deus, que sair da sua boca, que seja direto do Seu santo trono ao coração desta igreja, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua palavra, entender e praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta mensagem desta noite, ó Pai, possa falar no mais oculto, mais profundo do nosso coração, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Usa o Teu Filho, ó Pai, para louvor do Teu nome. Amém. Nós temos visitantes de primeira vez aqui hoje? Não? A nossa alegria, portanto, porque nós não temos só membros, nós temos irmãos que nos visitam, e que o Senhor, portanto, não nos una cada dia mais nesta alegria de servirmos ao Senhor. Sejam bem-vindos, portanto, à casa de Deus. Nesse instante nós vamos meditar na palavra, como prometido, anunciado aos irmãos. Nós vamos falar ainda no livro de Apocalipse. Na verdade, estamos chegando aos estudos finais a respeito desse livro. Como os irmãos viram, não se esgotam os estudos nestas oportunidades que tivemos, seja na escola bíblica, sob a orientação do nosso irmão Eduardo, seja no púlpito, quando aqui estivemos. Nós falamos um pouco a respeito desse assunto, do que o livro nos traz, e nesta noite vamos continuar dizendo aos irmãos ainda que teremos mais uma oportunidade nesse mês de novembro ainda, quando falaremos sobre o milênio. Como nós não tínhamos tempo, então nós selecionamos durante o púlpito 5 temas para compartilhar com os irmãos. Hoje nós vamos falar no capítulo 13, que fala das 2 bestas, força contra a igreja. Então nós tentamos destacar alguns pontos durante esses 5 encontros no púlpito, que são meio que
preocupantes, que são misteriosos, que são revestidos de alguns símbolos que muitas vezes nos chamam bastante atenção, como, por exemplo, esse capítulo 13, nós vamos encontrar o versículo 17, que fala do número 666, né? E, às vezes, quando nós usamos essa expressão, nós ficamos um pouco arrepiados. Eu lembro que eu tive um Siena, cuja placa era DKP, veja só, DKP 4666. O pastor da igreja andando por aí, com esta placa, né? Quanta coisa que nós tivemos oportunidade de ouvir. Mas, pela graça de Deus, eu estou com outro Siena, cuja placa EGD é Graça de Deus 3363. Então, nós louvamos a Deus, porque Ele mudou a minha sorte, né? Agora os irmãos não precisam. E o maior exemplo disso foi que o Caio foi o meu escudeiro. O Caio foi meu escudeiro hoje. Hoje ele chorou bastante no meu lugar, né? Eu chorei bastante em outubro e ele veio à frente e chorou bastante durante os testemunhos. Ele me poupou disso. Deus é bom. Deus é bom. Vamos lá, irmãos, capítulo 13. Peço aos irmãos que abram Apocalipse capítulo 13. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada uma autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres,
os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano, e esse número é 666. Nós vamos ainda falar um pouco sobre capítulo 14, capítulo 15, mas que os irmãos possam atentar aí para aquilo que antecede, introduz, né, esses capítulos 14 capítulo 14 e 15 até o 16, que esses capítulo 13 e capítulo 12 também. Irmãos, a vida é dinâmica e impõe lutas constantes. A vida cristã é assim. Não é sem causa que nós derramamos lágrimas quando nós começamos a contar um pouquinho dessas nossas experiências. Muitas vezes somos desafiados a viver com provações, com aflições e com tentações. Nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta foi uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Para que nós corramos a nossa carreira. E ele nos recomenda, porque ele diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, ou seja, devemos fazer isso com fé em Deus, para aquele que é o autor e consumador desta fé. Nos primeiros tempos do cristianismo, houve perseguição acirrada aos cristãos, e muitos foram executados publicamente pela espada cruel de imperadores que se aclamavam deuses e exigiam a adoração de todos os súditos, de todos os dominados. Esta, portanto, é uma luta de ordem espiritual. Quem nos alerta sobre isso? O apóstolo Paulo, capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele começa dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Então ele nos chama a atenção a respeito disso. Na literatura apocalíptica, contudo, é uma luta contra as forças do mal que foram incorporadas na ação de suas bestas, tornando-se então real, visível e palpável. O dragão, conforme o capítulo 13, é um inimigo da igreja, um inimigo terrível da igreja. Lembram-se quando nós lemos no capítulo 12, né, melhor dizendo, que citamos aqui como o centro desse texto do Apocalipse, que ele estava aguardando o nascimento do filho da mulher, tentando devorar, e se transcorreu, portanto, o que nós podemos ler na nossa última exposição, nossa última explanação. Já, portanto, é um inimigo terrível, com muito poder. Lembram-se que diz o texto que ele arrastou 1/3 do céu, né? É uma coisa tremenda isto. E somando a este poder, ele ainda se utiliza de outros meios para atacar a igreja, visando destruí-la, para combater o cordeiro e destruir a igreja. Ele apresenta, portanto, o seu ungido e o falso profeta, as duas bestas, constituindo-se assim na sua trindade, a trindade satânica. Então vamos identificá-la um pouquinho a partir desse texto. O dragão é o grande usurpador. Ele se coloca no lugar de Deus. O dragão é adorado por toda a terra, e nós lemos aqui de uma forma assim mais específica, e o versículo 4, que, repetindo aos irmãos, nos diz o seguinte: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Em outras palavras, vamos dizer, essa conclamação
está nos conduzindo, nos dirigindo a entender que Ele deve ser o primeiro, o único a ser adorado. É o que nós observamos aí. A besta que emerge do mar, na trindade satânica, tem como principal propósito atacar o Cordeiro, que é Jesus. Por isso, se lança contra a igreja. A besta que emerge do mar equivale à segunda pessoa satânica, e toda afronta e perseguição contra a igreja são, na realidade, contra Cristo. Embora o dragão e o seu ungido saibam que já estão derrotados, eles deixam suas marcas desastrosas no mundo e no ser humano, ao perverterem cada vez mais o seu coração. Esta besta está revestida de poder e autoridade do dragão e chega, como diz o texto, a ocupar o seu trono. Suas cabeças e chifres indicam inteligência, força, poder para fazer o mal. Então atentem para isso. A ela foi concedida autoridade para agir, para sair e agir, boca para blasfemar, poder para pelejar contra os santos, irmãos, e conforme nós lemos no versículo 7, até vencê-los, poder de persuasão, poder para fazer milagres e prodígios, versículo 3. Então, prestem atenção nisto. A besta que emerge da terra, se a besta que emerge do mar significa corrupção do poder político, a besta que emerge da terra significa corrupção da religião, da religiosidade. Com esta besta completa-se o poder da primeira. Temos através do dragão e das duas bestas a formação da trindade satânica para se contrapor à trindade divina. Assim, temos o dragão, usurpador do lugar de Deus Pai, a besta que emerge do mar, usurpando o lugar de Cristo, e a besta que emerge da terra, usurpando o lugar do Espírito Santo. Vamos identificar um pouquinho mais na luta que o cristão tem, a ação dessas manifestações no mundo. Atentem aí, irmãos. Na Bíblia, o mar indica a humanidade não regenerada. Vejam aí, capítulo 17, versículo 15, por favor. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A besta é um instrumento do dragão. Lembra-se bem, ele emerge do mar. A besta é um instrumento do dragão para dominar esta humanidade revolta, perdida e em constante rebelião contra Deus. No Apocalipse, ela representa o poder político que corrompe as pessoas, afastando-as de Deus e impedindo-as de buscar a salvação em Cristo. Quando nós lemos o capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver também essa ação sendo anunciada através do profeta. Ao falar desta besta, João indica o Império Romano corrupto, opressor e usurpador, tendo em vista que os imperadores requeriam para si o título de Senhor e Deus e exigiam de seus súditos culto e adoração. Através desta besta que emerge da terra, o dragão tem por finalidade confundir as pessoas por seus atos e atos da primeira besta, como se fossem atos de Cristo. Ela procura incutir nas pessoas a ideia de que a primeira besta é o ungido, o Messias. Sob sua influência, as pessoas tomarão o errado pelo certo, o errado e pecaminoso pelo certo e santo, e o certo e santo por errado e pecaminoso. Convido os irmãos a analisarem um pouquinho os acontecimentos dos nossos dias. Façam esta
comparação, façam esta avaliação. Partindo deste ponto, essa besta são movimentos religiosos que se vestem com roupas de anjos de luz, ou movimentos puramente humanos que se revestem da religião para confundir as pessoas, arrastando-as a Satanás. Através da sedução, versículos 13 a 15, levará as pessoas a crerem e adorarem a primeira besta. Seus sinais são sobrenaturais e naturais. Vejam, naturais, evolução, crescimento, desenvolvimento, que proporcionem, portanto, bem-estar, interesses. Aí você identifica ciências, tecnologia, você inclui todas estas artes ou essas ações que promovem, de alguma maneira, uma resposta à necessidade que os homens têm. Mas também sobrenaturais. Vocês puderam ver aqui que uma dessas, ou a primeira besta que emerge do mar, uma de suas cabeças estava ferida, ferida de morte, e ela ressuscitou. Então nós podemos observar também fenômenos aí sobrenaturais. O seu número, que lemos lá no capítulo 17 e 18, é simbólico. Por isso, a igreja que tem o dom do discernimento sabe e saberá caminhar entre o que lhe é lícito, porque ela tem a orientação, ela tem a recomendação, ela tem a direção. Nós encontramos, portanto, Jesus em alguns momentos, especialmente no capítulo 14, dizendo para os seus discípulos: olha, eu estou falando todas estas coisas a vocês, para que vocês, quando se virem diante de circunstâncias assim, que vocês não se escandalizem, que vocês não se admirem, mas que vocês tenham discernimento, que vocês tenham consciência para poder identificar e saber o que está acontecendo. Então, nós encontramos nas Escrituras Sagradas a direção, nós encontramos a orientação. Contudo, o propósito da besta de destruir a igreja, o cordeiro, e dominar o universo. O dragão une forças. A primeira besta representa o estado corrupto e tirano. A segunda representa a religião corrompida e aliada ao Estado. Ao longo da história, Estado e religião têm se unido, completando um ao outro e se corrompido juntos. Embora muitos estremeçam ao falar do Apocalipse, sentindo pânico e pavor, o que, na verdade, ele quer trazer para nós é um alerta, como dissemos aqui sobre o que Jesus falou, para que os cristãos não se dobrem diante destes e tais impérios, diante desses falsos profetas, diante desses governantes e sistemas usados por Satanás. Ao contrário, o Apocalipse está aí, como um hino, como um cântico, para que nós façamos resistência. Então, queria convidá-los nesse momento, antes de passarmos para o último ponto e a conclusão, de convidá-los a fazer uma reflexão contemporânea, uma reflexão contextualizada. Nós estamos vivendo tempos de certa apreensão. Nós estamos vivendo tempo de certa tensão. Os nossos dias, para o lugar onde nós vamos, nós ficamos pensando o que vai ser, qual é o desembocar, qual é o desenrolar. Nós olhamos, por exemplo, para os líderes, para os governantes do mundo, e ficamos pensando assim: qual ou quais desses líderes verdadeiramente, na sua direção, na sua orientação, na sua maneira de anunciar, portanto, os seus intentos e os seus valores, nos aproximam de Deus. Nós vivemos tempos extremistas. Nós temos tido tempo de olhar,
nós temos tido tempo de ouvir, nós temos tido tempo de observar aqueles que muitas vezes são colocados em postos de lideranças por nós mesmos. O convite que nós fazemos, e aqui não estamos querendo que os irmãos tendam para um lado ou para outro, mas o convite que nós fazemos diante desse capítulo 13 que está aí, é que nós comecemos a pensar assim: quais desses líderes contemporâneos nos aproximam de Deus? Talvez nós, ao fazermos esta avaliação, nós achemos que algum destes, em algum lugar, quem sabe até no nosso país, está cumprindo, portanto, essa atenção, ou está nos dando atenção a essa expectativa nossa. Mas então, o convite para nós nos aprofundarmos um pouco mais nessa reflexão vai ter por base agora o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vamos lá. Abra lá. Quem sabe o que tem lá, já sabe o que nós vamos falar. Vá lá para o capítulo 5 de Mateus. Qual destes líderes, quem sabe de nossa preferência, pode ter um testemunho que está no capítulo 3? Qual desses líderes é pobre em espírito? Qual desses líderes tem chorado e que necessite de consolo? Qual desses líderes tem sido manso? Qual desses líderes tem passado fome, tem clamado, tem tido sede de justiça? Qual desses líderes tem exercido misericórdia? Qual desses líderes tem tido um coração puro, limpo, que não vem com pensamentos formados, pré-pensamentos formados diante daquilo que ele vive, daquilo que ele enfrenta? Qual desses líderes é pacificador? Qual desses líderes tem sido perseguido por causa da justiça? Pela manhã, o nosso irmão Eduardo, falando na carta à igreja, ele fez questão de centralizar a nossa atenção como povo em Cristo Jesus. Eu sei que cada um de nós tem uma tendência, tem a sua opção política, tem o seu interesse, tem o seu pensamento religioso, doutrinário. Mas também gostaria que o irmão pensasse no seguinte: qual é o grupo religioso que verdadeiramente tem levantado a bandeira de um líder com esta qualidade? Quem tem colocado, que grupo religioso, que eleitor que se diz cristão tem verdadeiramente representado o cristianismo e colocado pessoas que tenham estas qualificações que nós acabamos de ler? Estamos citando tão somente essas para que a gente não vá adiante e não alargue a nossa reflexão e comece a apontar, por exemplo, para Jesus, para dizer quais dos nossos líderes têm verdadeiramente se espelhado em Cristo para liderar. Faça esta reflexão, querido irmão, porque nós sabemos que nós temos instrumentos nas nossas mãos para podermos discernir isto. Nós temos instrumentos para podermos discernir isto.
Não estou dizendo aqui que nós não devamos mais votar em ninguém, como é o caso de muita gente tem feito nos nossos dias, né? Dada a sua desilusão. Não é por aí que nós estamos trabalhando com os nossos irmãos. Mas o que nós queremos nesse convite, e aqui nós entramos no capítulo 14, é pedir aos irmãos que compreendam que, embora a luta ela esteja presente, embora nós estejamos engajados, nós precisamos ter consciência de que a vitória é garantida. No capítulo 14, João volta a falar dos 144 mil, mais um número simbólico, né, que nós encontramos aí no livro do Apocalipse. Estes são os mesmos do capítulo 7. Esses estão em Cristo, no Monte Sião. Todos os remidos têm escrito na sua fronte o nome de Cristo e do Pai. Essa marca que eles trazem é espiritual e não física. O Monte Sião, onde Cristo está, é o lugar onde Cristo julga o mundo, onde Ele julgará o mundo. Os remidos cantarão um hino que só eles podem cantar, pois é o cântico da salvação. Capítulo 14, versos 3 a 5. É um convite à salvação. Anunciam o juízo, a colheita do trigo, a colheita da uva. É o que o cântico nos traz. É importante, portanto, salientar que todo o esforço do inimigo é vão. Até mesmo a sua ação encontra-se sobre o único e verdadeiro poder daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Capítulo 28 de Mateus, verso 18. Os textos apocalípticos são enfáticos ao afirmar que as bestas estão e serão lançadas ao fogo eterno, ao fogo do inferno, e serão eliminadas, e serão eliminados para sempre. O Cordeiro e os que foram lavados pelo seu precioso sangue haverão de reinar para sempre no céu. Muita gente, entre nós inclusive, fica tão preocupado com o inimigo que termina por vender uma imagem de Cristo enfraquecido pela concorrência das forças do mal. Presta atenção, irmão, nisso, porque isto é a segunda besta. Tem vendido a imagem de um Cristo que se sujeita às forças do mal. Isto é o papel da segunda besta. E quando nós, de alguma maneira, estamos convencidos disso, é sinal de que ela está sendo e encontrando em nós um súdito, um seguidor, alguém que continua o seu discurso, a sua mensagem. O convite, portanto, que nós fazemos é para que os irmãos estejam atentos, porque com certeza muitos líderes se levantarão na política, muitos líderes se levantarão na religião. E a questão é essa: será que estes homens e mulheres verdadeiramente têm conseguido nos trazer a mensagem de um Cristo que jamais é derrotado? De um Cristo que é vencedor? Mesmo diante daquilo que nós lemos, os irmãos querem que nós repitamos novamente aquilo que lemos? Vamos lá para o capítulo lido. Versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Ou então, lá no final do versículo, capítulo 13, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano. Esse número é 666, né? E nós encontramos simbolicamente aqui, diante de um livro cheio de símbolos, a ideia de que esse número não é pleno e não é completo, comparado, portanto, com os demais. Então, o que é que nós devemos aguardar? O Senhor Jesus é o único Senhor. O dragão e as bestas serão exterminados definitivamente.
A igreja vive no presente momentos sob o fogo da provação. Ela é maltratada, perseguida, muitos são levados à morte, porém ela triunfará. Esta é a mensagem que João está transmitindo para a sua igreja. E a mensagem que deve perpetuar no coração da igreja ao longo da história. Por mais que nós tenhamos pessoas, por mais que nós tenhamos líderes com intenções boas, prestemos muita atenção. Porque somente Jesus deve ser a nossa esperança. Somente Ele deve ser o alvo da nossa verdadeira devoção, da nossa verdadeira entrega até a morte. Os homens não podem receber o sangue das nossas vidas. Somente Jesus. Então, para concluirmos, aqueles 144 mil, conforme nós lemos no capítulo 14, cantarão cânticos como esse. Vejam só, versículos 3 e 4 do capítulo 15. Olhem para ele. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Não tema, irmão. Não se dobre, não se curve, não derrame o seu sangue por uma causa que não tenha como propósito este Senhor, por mais belo que seja, e por mais ameaçador que seja. Não tema, porque não é pleno, porque não é eterno, e porque não é definitivo. Grandes são as obras do Senhor, e elas se fizeram manifestas, e nós somos responsáveis por compartilhá-las, por onde passarmos, aonde estivermos, para quem precisar ouvir. Então, nesta hora, o nosso clamor e o nosso pedido é que nós tenhamos uma igreja que não se dobre diante da difamação, que não seja seduzida, que não se cale diante da ideia de que Jesus não é a solução. Infelizmente, não é só no mundo que nós vemos esse antagonismo. Infelizmente, não é só no mundo que nós vemos homens e mulheres derramando sangue do seu irmão, do seu próximo. E dentro da própria igreja, nós encontramos isso. E, infelizmente, nós fazemos isso porque nós damos atenção à besta que diz que o sangue de Cristo derramado não foi o suficiente. É preciso muito mais ser derramado. Mas ainda assim, só para concluir, peço aos irmãos que leiam capítulo 6 do livro de Efésios e veja como resistir a tudo isso. A partir do versículo 10. Veja como resistir. Veja como resistir. Resista, resista, resista. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Louvemos?